São essas as notas. Vamos lá para o texto da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 10. Vamos fazer leitura. Eu tenho mais uns textos para ler aqui, eu acho que a gente vai ler já meio tudo agora, né? E depois a gente vai comentando aí. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 10. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse texto aqui, irmãos, eu peguei como referência para a gente começar hoje um estudo sobre o tribunal de Cristo, tá certo? Então eu peguei esse texto base de Paulo falando aos Coríntios, que se você ler todo o contexto, desde o verso 1, você vai perceber que exatamente ele está falando sobre a edificação, que nós devemos fazer, certo? Mas que o alicerce, que essa estrutura já é fixada por meio de Jesus Cristo, certo? A estrutura, o fundamento de tudo que a gente for construir já está pronto, que é Cristo. É por isso que nós não podemos lançar hoje nenhum fundamento a mais, porque o fundamento da igreja já é Jesus Cristo. Então nós vamos construir como se fosse um edifício, vamos dizer, uma casa, mas os alicerces, o fundamento dessa casa está pronta, que é Cristo. Nós vamos dizer assim, só vamos colocar os tijolos aí, tá certo? Então se você ver todo o contexto desse verso, está se referindo a exatamente isso. E no verso 10, ele fala, porque todos devemos. Quando Paulo usa essa expressão devemos, é porque ele também se inclui, ele se inclui nessa lista, e ele também passará por esse tribunal, embora já tenha morrido, ele vai passar por esse tribunal também. Todos os mortos passarão por esse tribunal. Então nós pegamos esse texto aqui para falar com os irmãos, mas eu quero ler também Romanos 14, 10. Então eu compartilhei com muitos irmãos esse estudo bíblico lá. Se você quiser depois acompanhar na sua casa com as referências, tem lá, tá certo? Eu sempre digo para o irmão, salva meu número, me manda um likezinho de joia, pastor, aqui é o fulano de tal. Aí eu salvo ali e te mando esses estudos bíblicos, sempre estou mandando, Se você quiser o meu contato, pode pegar, eu sempre divulgo na igreja, ou pega comigo no final do culto aí. Romanos 14, 10. Romanos é fácil, fica depois de Atos ali, né? Capítulo 14 e o verso de número 10. Vamos lá ler o que a palavra do Senhor fala também aqui em Romanos 14, 10. Faz tudo parte do estudo sobre o tribunal. Diz assim, mas tu, por que julgas teu irmão? É uma pergunta, tem uma interrogação ali. Ou tu também, por que despreza teu irmão? Então aqui a gente tem duas perguntas ali, duas interrogações. Diz assim, agora vem uma parte afirmativa do texto. Olha, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Você veja que eu estou te dando várias referências aí sobre o assunto que a gente vai trabalhar, tá certo? Aí, 1 Coríntios 3 e 11 eu vou ler depois, Apocalipse eu vou ler depois. Esses outros textos a gente vai fazer leitura depois ali, conforme entrando nos tópicos com os irmãos. Meus amados irmãos, esse tribunal de Cristo, ele será para o julgamento de obras, de serviços. Nós não podemos confundir o tribunal de Cristo com o trono branco ou o juízo final. Por quê? Porque o tribunal de Cristo que Paulo escreveu aos Coríntios, ele está se referindo às obras que os seres humanos vão realizar durante a sua vida cristã. Então, a partir do momento que você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você é um candidato, você permanecendo firme até o final, você já é um candidato a participar do tribunal de Cristo, aonde todas as suas obras, elas serão julgadas pelo Senhor.
Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11, que fala sobre o julgamento, o trono branco, o juízo final, ali sim, ali as pessoas serão julgados para a condenação ou para a salvação, daqueles que virão do período da grande tribulação, serão julgados nesse período ali, certo? Então, o tribunal de Cristo, ele é um evento exclusivo para os salvos. O tribunal de Cristo é um evento destinado aos salvos. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que todos nós vamos participar, todos os salvos em Cristo Jesus, nenhum vai ficar fora. É claro que, para mim te explicar sobre o tribunal, é porque o tribunal, ele é um evento escatológico, ele faz parte do estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, ele é um evento que a gente chama escatológico, ele ocorrerá, a gente vai ver aqui no decorrer do estudo, após o arrebatamento da igreja, certo? Os irmãos sabem que dentro da nossa declaração de fé, a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus do Brasil, possui ali as doutrinas da igreja dentro da declaração de fé. E dentro dessa declaração de fé, a doutrina escatológica do arrebatamento da igreja antes do período da grande tribulação. Essa é a declaração de fé, a linha doutrinária da Igreja Assembleia de Deus, a qual eu e você fazemos parte, e a qual eu de fato comungo, a qual eu defendo, que é o arrebatamento da igreja antes. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque há outras correntes, outras linhas teológicas. Outros acreditam que Jesus virá depois da grande tribulação, ou no período da decorrência da grande tribulação. Nós ficamos com aquele texto que o Senhor nos livrará desse dia mau, livrará a sua igreja, arrebatará antes. E esse evento, tribunal de Cristo, que eu estou falando para os irmãos, ele ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Então, aí nós já poderíamos definir aqui um tópico interessante para você mentalizar, memorizar. O que é o tribunal de Cristo? Vamos lá. Primeiro, o tribunal de Cristo é um evento destinado a todos os salvos. Amém? Os irmãos entenderam essa parte? O que é o tribunal de Cristo? Um evento destinado a todos os salvos, de todas as épocas. Desde aqueles que morreram no passado, até os vivos que serão arrebatados. Certo, irmãos? Quando se dará? Segundo ponto interessante você fixar. Quando se dará? Após o arrebatamento. E antes das bodas do Cordeiro. É importante isso aí você também memorizar. Pode ter certeza, irmão, que eu não vou te deixar aí a não sei quanto tempo vai ocorrer da história. Eu vou começar a aplicar esse estudo para as nossas vidas. Isso aqui é apenas a introdução do que nós vamos falar e para localizar você dentro do assunto, tá certo? Então o tribunal de Cristo é um evento destinado aos cristãos de todas as eras, e ele ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Então isso aí são textos que nós vamos no decorrer do estudo aqui trazer para você. Nós vamos trazer para você textos aqui, tá certo? Olha só o que diz Apocalipse 22 e 12. Porque sobre o tribunal, a gente leu em 2 Coríntios com os irmãos, capítulo 5 e verso 10, falando que nós vamos comparecer diante desse tribunal. Então sobre o tribunal, eu já li pelo menos 2 textos, e li também Romanos 14 e 10, que também afirma que nós vamos comparecer. Quando se dará, que eu falei que é depois do arrebatamento, tenho que dar pelo menos um texto bíblico, para o irmão sair e dizer, olha, o pastor falou que vai ser depois do arrebatamento, e realmente está lá. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse 22 e 12. Apocalipse 22 e 12, tem uma referência de quando se dará esse tribunal, esse evento escatológico que nós estamos
dando início. Essa parte introdutória é um pouco mais maçante, e eu preciso levar uma didática mais de conversa, para os irmãos não ficarem fora, não ficarem, igual diz o outro, sem compreender. Olha só Apocalipse 22:12, o que está dizendo a palavra do Senhor: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Então você vai começar a juntar todas essas informações. Tribunal de Cristo é para a igreja, para o crente ser julgado, salvo ser julgado, para receber o quê? Os galardão. Então isso aqui vai começar a se repetir aqui no nosso estudo. Depois a gente vai tentar entender o que é galardão. Há divergências aí, né? Mas a gente vai procurar esclarecer para os irmãos o que é esse galardão, tá certo? Nas próximas terças-feiras. 22:12, vamos continuar a leitura. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então esse tribunal de Cristo vai acontecer depois que Cristo vir. Ele diz: eu vou vir, e vou trazer o galardão, e vou entregar a cada um, tá certo? Eu quero esse galardão. Esse galardão é de fato a recompensa do serviço que o cristão prestou ao Senhor. Isso aí porque assim, irmãos, já pensou se Deus tivesse chamado nós para a salvação e não houvesse distinção entre aquele que presta um serviço a Deus e aquele que não faz nada? Vamos dar um exemplo aqui do ladrão da cruz que foi salvo de última hora. Estava ali um à esquerda, um à direita para ser condenado, e um reconheceu que era culpado, e reconheceu que aquele que estava à sua direita, que era Jesus, não havia culpa, não havia motivo para estar, não havia razão para estar ali. E aquele reconhecimento dele foi tão profundo que Jesus salvou ele naquele mesmo momento. Aí vamos imaginar uma pessoa que levou uma vida toda de serviço a Deus. De repente ele chega lá e ele estivesse no mesmo nível, no mesmo grau. Eu falo a verdade para os irmãos, não que eu faça para ser galardoado, não que eu faço para servir, para ser útil na obra. Mas é muito bom naquele dia você chegar lá e ser reconhecido. Na vida secular não é assim? Às vezes você faz, você não está esperando ser reconhecido. E no céu, Deus criou esse critério também. Quem muito fizer, quem muito se oferecer a Deus, vai ter a recompensa diferenciada lá no céu. Então, nós vamos ver isso aí, tem um galardão, tá certo? Também eu quero ler com os irmãos, dentro dessa ideia, Mateus 16:27. Abra aí a sua Bíblia, Mateus. Então veja bem, em Apocalipse a gente tem mais uma informação, que o galardão está com o Senhor, e ele cedo vem, e ele vai entregar esse galardão. Está certo, irmãos? Vamos lá. Mateus 16:27. Quero ler com você aí, vamos lendo os textos devagar, a gente também não tem pressa, hoje a gente vai terminar no horário e dar sequência nas próximas terças. Olha só, meu Deus, esse texto é forte, irmãos, esse texto é muito forte, eu quero compartilhar ele. Eu vou esperar você abrir, irmãos, porque tem textos na Bíblia que nós vamos precisar voltar a recorrer novamente a esses textos, São textos que vão nos motivar a nos voluntariar a Deus. E quando eu falo, irmãos, de prestar um serviço a Deus, um trabalho a Deus, eu não falo simplesmente de você executar uma atividade na igreja, mas a motivação que te traz na igreja. Se você vem para a igreja com a motivação certa, porque nós temos que começar a distinguir uma coisa da outra. Vamos lá. Vir na igreja é algo certo, é algo bom. Só que tem que ter a motivação certa também. Qual que é a motivação de a gente vir na igreja? Prestar um serviço, um culto a Deus, uma adoração. Se eu venho com qualquer outra motivação, mesmo que vir na igreja seja certo, lá naquele dia vai se queimar como madeira, como feno e como palha. Que a gente vai entrar depois ali que está em 1 Coríntios 3, de 11 a 15. A gente vai ler essa diferenciação desse serviço. Por que eu estou explicando isso, por irmão? Por um exemplo, quando você canta na igreja, está certo cantar na igreja?
Irmão China, está certo. Mas qual que é a motivação que está me levando a cantar? Não, eu estou cantando porque eu tenho uma voz afinada, respeito dos tempos da música e tal. Não, eu estou cantando na igreja porque eu quero acompanhar o conjunto. Eu estou cantando na igreja porque eu quero aparecer. Ele está fazendo uma coisa certa, que é cantar, mas a motivação está errada. E nesse dia ele vai receber recompensa, mesmo fazendo a coisa certa? Não. Por quê? Porque esse trabalho dele, a Bíblia vai classificar como 6 elementos, que nós vamos ver em Coríntios. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E o que queimar, feno, a madeira e a palha, isso aí ele vai sofrer perda, detrimento. Ou seja, ele veio na igreja, mas naquele dia não vai valer de nada a vinda dele na igreja, porque a motivação que trouxe ele era outra, era errada. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer a coisa certa com a motivação certa. E é isso que nós estamos trazendo para os irmãos, que será julgado naquele dia. A motivação pela qual eu executei um serviço a Deus. Será que eu sou pastor só para ser pastor assim, e ter o nome aí, muitas das vezes elogiado? Um dia eu passei pelo prefeito, o prefeito... esse é o pastor lá da Assembleia. Que legal, o prefeito ali sabe que eu sou o pastor da Assembleia. De vez em quando ele vai na nossa reunião ali. Será que eu sou pastor só para isso? Não, isso não pode ser minha motivação. Eu tenho que ser pastor para servir o reino de Deus. E eu tenho dito para os irmãos, tudo que eu quero fazer aqui na igreja é para servir vocês. O dia que eu não puder mais servir, aí eu não quero mais ser. Porque o que me move eu estar aqui com os irmãos é poder servir a cada um de vocês, poder ajudar, auxiliar. É igual você, se você canta na igreja, cante para o Senhor. Se você prega, pregue para o Senhor. Como você está prestando um serviço de coração ao Senhor, não faça por obrigação. Se você está cantando, não cante para aparecer, não cante por uma obrigação, porque você tem que cantar. Cante para o Senhor, faça, é o que Paulo diz, se você comer, se você beber, ou se você fazer qualquer outra coisa, o nome do Senhor precisa ser glorificado nisso, faça tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então até a motivação de nós ir para a igreja, se ela for correta, naquele dia nós seremos recompensados, porque eu vim na igreja e prestei um serviço de adoração a Deus. É mais ou menos igual as pessoas que eu tenho às vezes hoje observado. Tem muita pessoa que está na igreja de medo de ir para o inferno. Pastor, está errado? Isso está errado. Eu não posso ser um cristão porque tenho medo de ir para o inferno. Está errado, antibíblico. Outros são cristãos porque querem rever os familiares lá no céu. Pastor, está errado? Está errado. Qual que é a motivação de ser cristão? É de querer um dia chegar lá, abraçar Jesus e dizer: muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado pela salvação que eu não merecia. Então essa é a motivação que nós devemos ser cristão. A motivação de agradecê-lo pelo sacrifício que ele executou lá na cruz do Calvário. Essa deve ser a nossa motivação. Eu não posso estar aqui por causa dos bens que Deus pode me dar. Eu tenho que estar aqui pelo sacrifício que ele já executou, pelo perdão dos meus pecados. Então essa é a motivação, nós precisamos entender isso. Por que muitas pessoas não conseguem superar um não muitas das vezes? É normal, às vezes a gente precisa ir atrás de um membro, que você disse um não para ele, e ele não quis mais vir na igreja, se está desviado, não foi nem para outra. Está desviado, exatamente, eu não gosto dessa palavra, está afastado, porque às vezes você disse um não para cantar, um não para louvar, um não para dar uma, sei lá, qualquer coisa. Por que outras pessoas não conseguem receber uma negativa do próprio Deus? Quantas pessoas você já viu que saiu da igreja porque estava pedindo um trabalho, pedindo uma cura, ou pedindo isso, um filho, pedindo aquilo, e não aconteceu? Não, se for para estar na igreja e não receber, eu não quero.
Não vou pedir para você levantar a mão, mas você conhece alguém que algum dia Deus não deu o que ele queria e ele simplesmente abandonou? É porque ele estava na igreja com a motivação errada. A motivação dele não era gratidão ao sacrifício executado por Cristo, ao resgate que ele fez por nós na cruz do Calvário. Era receber um bem, era cantar, ou era pregar, ou era ser aplaudido. Então, meus amados irmãos, nós precisamos voltar a fazer a coisa certa, mas com a motivação certa. Amém? Glória a Deus. Vamos à frente então. Eu pedi para você abrir aí comigo em Mateus capítulo 16 e verso 27. E eu quero ler com você e faço questão que você acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Irmãos, há mais de 1.800 referências que afirmam e reafirmam que Jesus vai voltar. A gente já leu duas, lá em Apocalipse, eis que cedo venho, 22:12, e lemos aqui, mas há mais de 1.800 referências que Jesus virá, e pode ter certeza, ele virá. E há 8 vezes mais afirmações na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus do que a primeira. E ele já veio uma vez ou não? Amém. E sobre a segunda vinda, há 8 vezes mais de afirmações que ele virá. Irmão, queira Satanás ou não, queira esse mundo ou não, queira você aceitar ou não, você crer ou não, mas Jesus virá, porque a palavra dele diz que ele virá. E nós lemos aqui, porque o Filho do Homem virá na glória. Olha só que texto legal, que texto bacana para a gente crer que Jesus vai vir na glória com os seus anjos. Que coisa maravilhosa, irmãos, no meio desse caos, no meio de muitas pessoas desesperadas, pessoas perdendo a esperança, a gente ouvir uma palavra como essa. Por isso que vir na igreja é importante. Você hoje está recebendo palavras que talvez há tempo você não ouvia, que Jesus virá, que você deve continuar vindo com a motivação certa. Quantas vezes eu e você fomos caluniados, quantas vezes nós recebemos negativa de Deus. Por 6 anos eu orei por uma cura e ela não aconteceu, mas eu estou aqui com você, tô firme que eu vou melhorar. Pode levar 10, pode ser que eu morra com essa enfermidade, se Deus não quiser me curar. Quantas vezes você também já tem orado, buscado e não tem acontecido, e está aqui? E eu quero dizer, persista, continue aqui, não saia. Não vamos parar, irmãos. Pastor, mas olha aí o que está acontecendo. É momento de nós nos abraçarmos com Cristo. Olha só, vamos continuar aqui. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Você está entendendo, irmãos, por que a gente tem que prestar culto a Deus com qualidade, prestar um serviço a Deus com qualidade? Eu procuro fazer o meu melhor aqui na igreja, como pastor. Eu procuro fazer o meu melhor aqui na igreja, como se eu pudesse servir os irmãos. E você? Mas será que eu não posso ainda fazer melhor? Claro que eu posso. Todos os dias eu posso melhorar. Depois de uma palavra dessa aqui, que nós vamos entender, irmãos, que as obras que eu fazer pode sofrer perda, e se eu estiver fazendo com a motivação errada, aí que eu vou querer fazer mais certo. Talvez muitas vezes você saiu da sua casa para vir aqui na igreja para ver se recebia uma bênção, se recebia aquilo. E quando no culto, irmão, na igreja, a gente não tem que vir para receber, tem que vir para entregar. O receber é uma consequência da minha entrega, você sabia? Sabe por que poucas pessoas conseguem receber grandes milagres? É porque elas vêm às vezes com a motivação errada, elas vêm para receber, para levar. Mas quando eu e você entender, irmãos, e vir aqui para entregar, para trazer, para oferecer, nós vamos sair daqui com aquilo que eu e você precisamos. Glória a Deus.
porque o Senhor vai recompensar. Você sabia, irmãos, que até um copo d'água que você oferecer, você vai ser recompensado? Você sabia, irmão, se você não negar um copo d'água, você imagine outras coisas maiores que a gente faz, se fazer com a motivação certa, fazer para o nome de Jesus ser glorificado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, naquele dia, todas as nossas obras, elas estarão diante do Senhor, até obras que eu e você esqueceremos, você sabia? Quem já fez alguma boa obra e já passou 10 anos e até esqueceu? Muitos de nós, tenho certeza. Se eu passar o microfone e dizer, pastor, agora eu me lembrei aqui de uma vez que eu fiz isso e aquilo lá, e eu fiz até e o meu nome não apareceu, eu não fui aplaudido. Essa obra vai estar lá como numa mesa diante do Senhor, todas essas obras. E daí, o fogo vai ser lançado sobre essas obras. E se essa obra foi feita com a intenção correta, da maneira correta, o fogo vai queimar, mas não vai consumi-la. Oh, glória! E a primeiro exemplo que Paulo usa em 1 Coríntios 3:11, ali é o ouro, porque o ouro fala da natureza divina. O ouro fala da própria natureza. Isso aí eu vou falar para os irmãos mais à frente. Depois ele fala sobre a prata na Bíblia fala sobre o resgate do ser humano. A gente vai ter pelo menos o resgate do escravo, ele era feito com o pagamento de prata, então a prata está relacionado ao resgate. Primeiro é o ouro, natureza divina. Segundo, a prata. Depois vem as pedras preciosas, depois vem a madeira, depois a palha e o feno. Já pensou as nossas obras, irmãos, todas elas serem aprovadas por Deus? Que coisa maravilhosa. Que nós possamos sair daqui motivados, irmãos, de fazer o melhor para Deus. Eu sempre digo para as pessoas, eu digo isso: o dia que você fizer alguma coisa, e você estiver esperando ser aplaudido pela plateia, pelo público que te assiste, eu sempre aconselho assim, pegue uma filmadora, fale com o irmão Sérgio aqui, e filme bem aquele momento, mas filme, e depois peça para ele editar aquilo e fazer aquele aplauso ficar rodando, para você nunca mais esquecer daquele aplauso, porque é só isso que você receberá. Agora, o dia que você fazer alguma coisa e a multidão não aplaudir, o seu nome não for soprado, ninguém ficar sabendo, pode ter certeza que naquele dia você receberá isso como ouro das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo, como uma recompensa. Glória a Deus. Vamos mais à frente. Então, meus amados irmãos, essa recompensa, ela será entregue para nós pelo próprio Senhor. O próprio Deus vai nos entregar isso aí. Todas as pregações que eu fiz, todas as ajudas que eu fiz, se o nome do Senhor foi glorificado nisso, eu receberei recompensa. Agora, se todas as pregações que eu fiz, todos os hinos que eu cantei, todas as ajudas que eu dei, era para o meu nome aparecer, irmão, naquele dia isso aí vai sumir, vai desaparecer. Sempre que você for fizer alguma coisa, irmão, faça para o nome do Senhor ser glorificado, faça para o nome dele aparecer. Eu sei que nós gostamos de ser reconhecido, é bom, não é ruim, não é ruim. A gente faz muitas coisas para ser reconhecido, não é ruim, é bom, melhora o nosso ego, faz bem para o ser humano. Eu me lembro o dia que eu consegui adquirir uma casa, meu Deus, a gente fica tão feliz, é uma recompensa pelo teu trabalho, pelas horas e horas de trabalho, aquilo ali o teu ego melhora, você se torna uma pessoa mais firme, então é bom, tem coisas que a recompensa quando ela vem te ajuda, mas meus amados irmãos, a motivação deve de ser para o nome do Senhor ser glorificado, e nunca para a gente ser reconhecido. Vamos mais à frente então, eu queria te exemplificar para você entender o evento do Tribunal de Cristo. Eu fiquei pensando, como que eu vou explicar para a igreja? É algo escatológico, tem coisas, por exemplo, que o galardão, há um debate teológico em torno disso, mas como que eu vou explicar como será esse evento? Por quê? Porque depois a gente vai ler em 3:11, que tem pessoas que vai queimar todas as obras, irmã Rosa, tudo.
Não vai sobrar nada. Mas a Bíblia vai dizer que ela vai ser salvo como pelo fogo. Primeira explicação de uma pessoa que vai passar pelo tribunal e não vai ser condenada, vou te dar um texto bíblico que você pode abrir aí para a gente ler, Romanos 8:1. Romanos 8:1, ele vai falar que todo aquele que já está em Cristo, de maneira nenhuma ele pode ser condenado. Então, quando a gente lê Coríntios 3:11 ao 16, ao 15, você vai ver que ali muitas pessoas vão perder todas as obras, mas no entanto elas serão salvas pelo fogo. Como isso, pastor? Não vai ter nada e vai ser salvo? Romanos 8:1 fala para a gente, olha só: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não pode alguém naquele dia, mesmo tudo sendo queimado, ser condenado, porque não pode haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, conseguiu entender? Por que a pessoa vai ser salva pelo fogo e não vai ser condenado? Mesmo não tendo nenhuma obra diante de Deus que foi aprovada como ouro, como prata ou como pedras preciosas. Aí você pode dizer: pastor, mas então tá bom, o importante é estar lá. Depois a gente vai ver que não é bem assim. A gente vai ver que vai ter algumas hierarquias lá no céu, Eu acredito que essa recompensa ela vai ser algo, eu acredito, lendo, e a gente vai compartilhar, e você pode tirar a sua conclusão. Se você quiser esse estudo, eu te mando, você vai ver que não, que realmente a gente vai precisar ter isso lá, vai fazer bem para a gente essas obras, certo? Então eu pensei, como que eu vou ilustrar tudo isso? Alguém que vai estar lá, vai ser julgado por Cristo, foi convidado para a festa, mas não vai receber o prêmio máximo, vamos dizer assim. Porque eu penso que muita gente, irmão, muita irmãzinha que nunca foi aplaudida, muito irmão que nunca talvez pregou uma final, ou muitos que pregaram várias finais, mas para o nome do Senhor ser glorificado. Muitos que talvez operaram muitos dons, muitas curas, muitas maravilhas, mas que fizeram isso para o nome do Senhor ser glorificado, muitos nesse dia. Ou muitos que talvez nunca oraram para alguém ser curado com imposição de mão, mas tudo que fizeram para o nome do Senhor aparecer. Eu penso que naquele dia, irmãos, eles vão ser muito recompensados, muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa. Muito irmão que trabalhou a vida inteira na porta, porque hoje parece que trabalhar na porta é uma coisa que parece que já não alegra mais o coração do povo. Trabalhar na porta, não, tá doido, eu tenho que estar lá no palco. Mas meus irmãos, tudo que nós fazemos para o Senhor, porque naquele dia eu não vou ser julgado pelo título pastoral. O irmão lá da porta não vai ser julgado pelo nome de porteiro acomodador. Naquele dia todos nós seremos julgados como servos. Como servos. Nós nem seremos julgados como filho. Eu vou te dar uns textos ali. Seremos julgados como servo. Servo bom e fiel. Então eu serei julgado no mesmo padrão dos irmãos lá que fazem esse belo trabalho na recepção. Imagine naquele dia, irmãos, muitos pregadores, cantores, pastores, muita gente pompuda, vai estar tudo sendo queimado, mas muito irmão, muita irmã que fizeram aquilo para Deus de coração estarão sendo recompensados. Que coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Então eu pensei, eu quero trazer um exemplo que o povo entenda, Senhor. Aí eu me lembrei da festa do Oscar. O Oscar, eu acredito que todo mundo sabe do Oscar, que eles são chamados lá, os artistas, os cantores, os roteiristas, todo mundo que é envolvido é chamado lá em Hollywood. Esses que, todos são convidados desse meio. O teu filme, a tua música, o teu roteiro foi indicado para o Oscar. Aí eles preparam um tapete vermelho, as pessoas vão chegando, são recebidas com um beijinho, com um abraço. Mas no final da festa, só um de cada categoria recebe uma estatueta, Só um recebe. Muitos até que foram indicados ficam até meio tristes, mas no final
todos eles ficam felizes porque pelo menos participaram lá da festa. Eu penso que o tribunal de Cristo vai ser isso. Talvez muitos que vão chegar lá pensam que vão, as obras vão começar a queimar, naquele momento eles vão ficar até meio, olha, eu vim aqui para o tribunal e estou saindo daqui sem a estatueta, né? Não ganhei, não levei a estatueta. Bom, mas também o importante é que eu tive aqui, né? Mas já pensou aquele que sai com a estatueta, fica todo feliz, todo faceiro. Então eu imagino que o tribunal vai ser mais ou menos assim, uma reunião onde todos os convidados já são honrados por estarem ali, mas vai ter aqueles que sairão com a estatueta, aquele mais feliz, né? E o que perder tudo, queimar tudo, sofreu detrimento, não recebeu nada, no final das contas vai ficar feliz também. Por quê? Porque ele participou da festa e dali ele não pode ser mais expulso, né? Então é mais ou menos assim que eu imagino que vai acontecer naquele dia. Vamos ver mais à frente então. Já falamos que todos que chegarem lá naquele dia, nenhum vai ser condenado, porque citei Romanos 8:1, todo aquele que está em Cristo, ele não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, não pode de lá ser lançado para o inferno. Então, irmãos, sobre o tribunal de Cristo, eu já trouxe várias informações. Agora, eu vou te trazer algumas informações para você não confundir o tribunal de Cristo com o juízo final, tá certo? O tribunal de Cristo, ele é falado principalmente, onde a gente leu 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10 que a gente leu. Fala exatamente ou diretamente sobre o tribunal. E o juiz, quem será o juiz? Essa parte é legal. O juiz será o próprio Jesus. Jesus será o juiz. Por quê? Porque Deus deu a Jesus agora, certo? Deus deu a Jesus agora o direito de julgar. Então naquele dia, meu irmão, o próprio Jesus, ele será o juiz desse tribunal. Hoje, irmão, você está diante de um pastor, e se às vezes não estiver gostando do exemplo da mensagem, você pode até levantar e sair. Pastor, não estou gostando. Você está diante de mim, não vai acontecer nada. Às vezes, acredito que muitos aqui talvez já enfrentaram um tribunal ali. Às vezes, isso aqui não foi justo, sair dali sem a recompensa, ou a causa foi negada. Mas o que eu quero te dizer é que naquele dia, eu e você, nós estaremos diante de Jesus, irmão, daquele que os olhos é como chamas de fogo, e não vai ter como nós levantar, virar as costas e sair. Nós teremos que ver todos os nossos atos. E a Bíblia diz, presbítero irmão Jorge, quer seja bom ou seja má. Porque hoje, se eu estiver falando alguma coisa aí que não te agrade, você levanta, sai. Está falando só coisa ruim aí sobre mim, está falando nada de bom sobre mim, eu vou sair. Mas naquele dia não vai ter como a gente sair, irmãos. Naquele dia nós vamos ter que enfrentar o juiz, vamos ter que olhar para ele, ele vai olhar para nós, porque nós vamos estar diante do Filho de Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, que a partir de hoje, tudo que nós vamos fazer para Deus, que seja para o nome do Senhor ser glorificado. Eu às vezes fico olhando para as pessoas, irmãos, eles fazem a coisa na igreja, mas é para o nome aparecer. Não, pastor, tem que, isso aí, né? Isso aí é meu. Meus amados irmãos, quantas pessoas que eu presenciei. Um dia uma pessoa foi lá na minha casa. Eu era responsável pela parte elétrica da igreja, som, elétrica, cuidava. E um dia uma pessoa que em 88, 89, veja bem, dá 30 anos, isso faz uns 5 anos atrás, ele tinha doado para a igreja um amplificador, os irmãos aqui do som sabem, um amplificador, e tinha doado mais um equipamento, agora eu não vou lembrar isso aí. Aí ele, 88, 89, aí ele saiu, eu lembro até hoje, era um amplificador daqueles da Sonar, que a Sonar fabricava em Criciúma.
Aí os anos passou, esse amplificador, quem sabe, lá da década de 80 ele já estava bem debilitado, porque o amplificador é com bobina, e a bobina vai sofrendo desgaste ali, e não tinha mais manutenção. E nós fomos lá na igreja, o filho da irmã Rose foi comigo, e mais um outro menino trabalhava, e nós substituímos. O outro era um equalizador, daqueles que, antes ainda dos botãozinhos analógicos, eles eram, parece um tocador de CD, assim, um amplificador. E ele ficou sabendo que foi trocado na igreja. Mas ele já tinha ido embora, fazia uns 10 anos de Criciúma, aqui para o lado do Rincão, algum lugar. E ele ficou sabendo, e ele foi lá em casa, e ele queria brigar comigo. Só que, irmãos, depois que eu aceitei Jesus, eu confesso para os irmãos que eu virei um medroso. Eu não brigo mais. Eu parei com essa coisa. Antes lá do mundo, eu aprontava umas e outras aí, mas depois que eu vim para Cristo, eu mudei. E ele foi lá e me chamou no portão da casa. E porque aquele amplificador eu doei. Tá, mano, mas o senhor doou para a igreja? Eu doei, mas como foi tirado de lá, agora eu quero de novo. E eu pensando, será que agora, lendo, será que ele fez para o nome do Senhor ser glorificado? Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, tem um lugar que a gente tem depósito de coisas ali, a gente não jogou fora. Vai lá, pode pegar pega lá o teu negócio lá. Ele ficou até assim, ele achou que eu ia brigar quando ele viu que eu não ia, aí ele nem foi lá buscar, porque não prestava mais, que lá ele ia ter que levar para o ferro velho, né? Ia ter mais gasto, ainda mais despesa. Mas eu fico pensando, irmãos, será que tudo que nós fazemos é para o nome do Senhor ser glorificado? Será que toda a oferta que nós depositamos no gasofilaço, aqui a gente faz com a salva? Será que toda a oferta, Senhor, essa oferta aqui é para o teu nome ser glorificado? Senhor, esse dízimo é para o teu nome ser glorificado. Já teve gente, irmãos, que ofertou valor na igreja, depois... não, o dinheiro não foi usado para aquilo que eu achei que seria. Não, me devolve aqui. Pode ser salva essa pessoa? Eu até acredito que pode, mas naquele dia tudo que ele fez vai se queimar. Que Deus nos ajude, irmãos, que tudo que nós fazer seja para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, que o nome do Senhor apareça e que nós diminua. Irmão, nós temos que começar a colocar em prática os hinos que nós cantamos. Porque cantar, que apareça, que eu suma, que eu diminua, mas que verdadeiramente isso seja uma prática de vida nossa. Que tal nós aqui, irmãos, fazer um propósito de tudo aquilo que a gente cantar, a gente cumprir. Parar de apenas cantar. Eu sempre digo, se tem um hino que tem que parar de ser cantado na igreja, não porque é feio, é o 515, eu acho. Se eu não me foge a memória. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, eu irei. E tem uns, irmãos, que até dão uma emocionada, corre até uma lágrima. Se lá para o deserto. Ele não atravessa a rua da casa para falar de Jesus para o vizinho, irmão. O colega do trabalho que faz 10 anos que ele trabalha, ele nunca falou de Jesus. Ele é aquele cristão 007, o James Bond lá, que se for descoberto que está, às vezes matam ele, né? O 007, ele é aquele ator que ele não pode ser descoberto no país, que se ele for descoberto, mato, né? Então ele é o espião secreto. Tem muitos cristãos assim, James Bond, né? Não, eu não posso ser descoberto que eu sou cristão, porque Deus o livre. Não, irmãos, vamos começar a cumprir. Será que é verdade que se Deus mandar nós lá para o deserto, nós vamos? Muita gente às vezes canta esse hino e nem se toca no que está cantando. Pastor, então eu não vou cantar. Não, mas cante com verdadeiro coração. Se lá para o deserto eu vou. Mas às vezes tem um missionário lá no deserto e a gente não tem aquela chama de enviar uma oferta missionária às vezes. Que nós possamos nos tornar cristãos, irmãos, mais práticos e menos teóricos. Que Deus nos ajude. Já pensou a responsabilidade minha de pregar isso aqui e amanhã eu não querer vir abrir a porta da igreja, eu não querer limpar o banheiro da igreja? Pensou a minha responsabilidade? De amanhã você me chamar para mim te levar no hospital e eu não querer ir? Claro, quando a gente prega isso aqui, a responsabilidade vem. E ainda mais que fica no YouTube. E depois que cai no YouTube não sai mais. Pode ter certeza disso.
Nunca mais sai dali. Mas é assim, irmãos, nós temos que assumir as nossas responsabilidades enquanto cristão. Porque naquele dia tudo vai estar visível, patente diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Então eu não posso confundir esse tribunal com o juízo final. Por quê? Porque esse julgamento do tribunal, ele se refere à posição que temos em Cristo, né? E a nossa condição como servos do Senhor, e não seremos condenados para o fogo eterno. Então essa é a diferença do tribunal para o juízo final, que está em Apocalipse 20, 11 a 15, tá certo? Vamos lá para o segundo ponto aqui. No tribunal de Cristo, receberemos a sentença em relação a tudo que tivermos feito a partir da nossa conversão. Então você já, como eu aí que andei 5 anos fora da igreja, pintando 7, borrando 8, rasgando 9 aí, botando fogo no 10, as minhas obras que vão aparecer naquele dia vão ser depois desse período. Você fica tranquilo. Você que andou lá no mundo, fez um monte de coisa errada, irmão, e agora está salvo em Cristo Jesus, fica tranquilo. Naquele dia vai aparecer só a partir desse momento. Vai ser julgado lá só a partir desse momento. Por quê? Porque todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus e Ele não lembra mais. Isso aí a gente chama de doutrina da regeneração. Para ficar um pouco bonito aí, dar um toque teológico na mensagem. Regeneração, o que é, pastor, a doutrina da regeneração? É a partir do momento que você levantou a tua mão para o céu, Ele te regenera, Ele te transforma, que a partir daquele momento Deus olha para você como um bebê recém-nascido. Deus olha para você como uma nova criatura, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, a partir do verso 17. E quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso aí é a doutrina da regeneração, naquele momento é. E depois, pastor, que eu sou regenerado, eu não peco mais, não. A regeneração é o processo do perdão. Depois você vai entrar por uma fase posterior, progressiva, que é o quê? A santificação. Nós chamamos de doutrina de santificação. O que é? Você vai entrar num processo de santificação, onde se você peca, você se arrepende, é perdoado, aí você se santifica para não errar mais, vai indo, até quando? Até o dia do arrebatamento, onde a Bíblia diz que tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso vai acontecer nos ares, no arrebatamento. Então hoje nós estamos no processo, todos nós que estamos aqui, no processo da santificação. E isso vai ter o seu ápice, o término desse processo, é o dia que nós nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, irmãos, esse aí, no tribunal, a sentença será dada em relação a tudo que fizemos ou tivermos feito a partir da nossa conversão. Aí tem uma parábola, vou terminar nessa parábola, já deu meu horário, meu Deus, estava empolgado aqui. A parábola lá de Lucas 19, 13, vamos terminar daí com essa parábola, segure lá da sua Bíblia. A parábola de Lucas 19, 13, a gente chama a parábola das minas, ou a parábola das moedas de ouro. Ali a epígrafe do texto traz essa sugestão, né? E ela revela que cada crente, cada um de nós, hoje aplicando aquela parábola, tem a responsabilidade de empregar fielmente aquilo que recebeu de Deus. Então você vai ver essa parábola de Lucas, capítulo 19, é importante, irmãos, que nessa parábola de Lucas 19, 13, ela já, só para te dar um toque assim, você ir ficando fera na Bíblia, a gente vai crescendo junto, ela já se deu próximo da crucificação de Jesus, é daquelas parábolas ali, que Jesus já está mais caminhando para o final do ministério terreno, do que do meio para trás, entendeu? Então, essa parábola, a gente já pode hoje aplicar na nossa vida, de uma maneira bem segura,
porque ela já é um ensinamento desse do contexto que eu estou trazendo para os irmãos, sobre o tribunal, sobre a responsabilidade de, enquanto cristão, nós estar frutificando, né? Então vamos lá, 19 e 13, que diz assim, ó, eu vou ler só o verso 13, depois você lê toda essa parábola aí na sua casa, né? Diz assim o verso 13, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Um estudo bem fácil aqui, você lendo na sua casa, você vai notar naturalmente que verso 13, que essa pessoa que chama esses 10 servos, você vai perceber naturalmente que ali a gente pode colocar a figura do próprio Senhor, e desses servos, a nossa figura. Aí você já vai entender essa responsabilidade que você tem de multiplicar tudo que você recebeu de Deus, irmão. Aí você vai ver nessa parábola, que um multiplicou por 10, coisa linda, multiplicou por 10, irmão. Aí o Senhor dele disse, ó, sobre 10 cidades eu te colocarei. O outro multiplicou sobre 5 cidades eu te colocarei. E o outro não perdeu, coisa linda, amém. Na nossa ótica, na dele lá da parábola, amém, coisa linda. Recebeu, não perdeu, guardou no lenço, escondeu ali, coisa boa. Mas o que o Senhor disse para ele? Ó, você pegou, você sabia que era para multiplicar, que eu queria que vocês multiplicassem, e você escondeu, você guardou. Então é o seguinte, dá aqui esse talento, dá aqui essa moeda, daqui. Leva lá para aquele que multiplicou por 10, leva para ele que vai ganhar. Meus amados irmãos, por menor dom, por menor talento, que se é que tenha menor ou maior, mas vamos dizer, por mais simples que seja, aquilo que Deus colocou na tua vida, não esconda, não guarde, não segure só para você, multiplique, faça isso aí multiplicar, faça mais. Se Deus te chamou para ser recepcionista na igreja, faça com excelência, faça cada vez mais. Eu acho lindo, os recepcionistas trazem água para o pastor, e eles sabem, eu nunca fui lá pedir água para eles, amém ou não amém? Nunca fui lá, ó irmão, bota água porque eu sou pastor da igreja, nunca eu pedi, mas eles fazem, irmãos, porque eles estão multiplicando aquilo que Deus colocou no coração deles. Coisa linda, irmãos, é quando eu aqui na igreja, não penso que eu tenho que chegar aqui só pregar, só cantar, mas eu chego e digo, irmão canta, irmão prega, compartilhe, me ajude, faça isso, faça aquilo. Coisa linda é quando você, irmão, é chamado para algo na igreja, e você começa a fazer mais. Isso é a obra que você está fazendo, que pode ser simples, mas naquele dia você receberá a recompensa do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar em pé. Leia essa parábola, leia na sua casa, você vai ver que aquele que não quis multiplicar, aquele que não quis negociar, até aquilo foi tirado dele. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Não importa se eu recebi 1, 2 ou 10, não importa se você tem vários ou só um, multiplique isso, faça isso maior. Deus se agrada disso. No próximo culto a gente vai falar sobre as surpresas que haverá no tribunal. Eu vou contar uma passagem de uma irmãzinha do cabelo branco da igreja e de um pastor. Vou usar isso aí, uma ilustração. Ela chegou lá, recebeu um Fiat 147. Eu acho que pensei em um carro que ninguém tem aqui para não se sentir menosprezado. Um Fiat 147. Acho que eu nunca vi aqui na igreja. Ainda que se tivesse, mas é um exemplo só. E ela recebeu, e daí diz que antes do pastor, no dia lá eu vou contar certinho para vocês. O pastor passou na frente da casa dela e disse que viu aquele Fiat lá, e disse que pensou, bom, se essa irmã recebeu o Fiat 147, eu no mínimo, um Palio, um Uno, um Ford Ka, no mínimo isso eu vou receber. Aí ele foi para ser julgado. Adivinha o que ele recebeu? Terça-feira que vem eu concluo isso aí, tá bom? Terça-feira eu digo o que ele recebeu. Vamos orar para agradecer a Deus nessa noite. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos aqui nesta noite, Senhor.
Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite, Senhor. Pai, que nós possamos aplicar na nossa vida, Senhor, e multiplicar aquilo que tu tem colocado em nós, Senhor. Pai, eu sei que por mais simples que todos nós nos achamos diante de ti, Senhor, tu nos deu alguma coisa, tu nos confiou algo, Senhor, e que nós possamos, Senhor, fazer isso com excelência, multiplicar, Senhor, esse talento, Senhor. Pai, eu oro sobre a tua igreja que veio estudar a tua palavra aqui nesta noite, Jesus. Agora despede a tua igreja em paz, Senhor. Que essa palavra possa nos aproximar mais de ti, que essa palavra possa nos levar mais perto de ti, que essa palavra possa nos firmar mais em ti, Senhor. Pai, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja. Agora despede o teu povo em paz, levando a cada um para os seus lares, debaixo das tuas mãos poderosas, guardando, livrando e abençoando. Pai, eu peço a tua bênção sobre o trabalho, sobre a casa, sobre a família. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um nessa noite, Senhor. Obrigado por todos os irmãos que nos auxiliaram aqui nesta noite, os nossos irmãos do conjunto, Senhor, os nossos irmãos da recepção, do som, do data show, Senhor, os irmãos que leram, que cantaram, Senhor, que, ó Deus, que recolheram a oferta, que receberam os dízimos lá, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos que fizeram para que o teu nome seja glorificado. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão para cá assim, em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. E todos dizem: estamos despedidos, vão todos em paz, uma ótima semana para você e que Deus te abençoe.